Nesta aula, aprenderemos a construir um ambiente 3D a partir de um desenho 2D. Levantaremos as paredes desse desenho e, nesse processo, utilizaremos diferentes camadas, ou layers, e o painel Visual Styles. Trabalhar com camadas pode ser extremamente produtivo, pois além de facilitar a seleção de objetos, este recurso demonstra uma organização visual perfeita para o nosso trabalho, visto que as camadas ou penas podem ser organizadas em diferentes cores, e os objetos nelas presentes herdam essa identificação por cor. Para começar, vamos desabilitar as camadas que não utilizaremos agora. Para isso, basta clicar no ícone em forma de lâmpada ao lado de cada uma. Para construirmos as paredes de nosso desenho, precisamos transformar os segmentos de reta que formam o nosso projeto em objetos unificados. Para tanto, usaremos o comando Region, localizado no menu Draw. Cada região corresponderá a uma parede do desenho. Devemos selecionar todas as retas que compõem a parte do desenho que se tornará um objeto distinto do projeto. No caso de nosso exemplo, este projeto é o desenho de um imóvel que possui uma parede de isolamento acústico. Assim sendo, algumas paredes dividem algumas retas em comum. Depois de criarmos uma região com as retas necessárias, precisaremos redesenhar algumas que também fazem parte da outra parede, que para nós, por enquanto, será uma região. Note que o comando de precisão ou snap é importante neste processo em que trabalhamos com o comando line para criar as retas que faltam. Continue a criar as demais paredes com o comando region e, se necessário, utilize o comando line. Note que nosso desenho possui nesta visão por cima as aberturas referentes à alvenaria da obra. Nessas brechas, vamos desenhar as linhas para construirmos os parapeitos das janelas e portas. Observe que ao selecionarmos a ferramenta Line, no menu Draw, podemos construir linhas em nosso projeto. Determinamos o primeiro ponto, o segundo e mais pontos que precisarmos. Depois, encerramos o comando com Enter. Cada segmento de linha será um objeto no desenho. Há diferentes formas para construir esse desenho e demarcar as janelas. No entanto, usaremos esse modo para que fazemos uso de mais ferramentas. À medida que for desenhando, crie as regiões necessárias com o comando Region.
Uma vez concluída esta etapa, habilite as demais camadas, em especial a das cotas, para que possamos tomar base das medidas para a construção do desenho. Com a camada cotas habilitada, podemos observar que a altura de nossas paredes é de 3 metros. As unidades de medida deste desenho estão em metros. Vamos então alterar a visualização de nosso desenho para Southwest Isometric. Observe que em nosso desenho, a medida da parede entre o chão e a janela é de 0,9 metros e a altura da janela é de 1,2 metros. O painel Visual Styles permite-nos mudar o estilo de visualização do desenho. Estamos no modo 2D Wireframe. Escolha Realistic. Agora faremos uso do comando Extrude. De acordo com o que você aprendeu na aula sobre modificadores, determine o valor da modificação que a face do sólido sofrerá com a ação do comando. Em nosso caso, são 3 metros. Vamos trabalhar primeiramente com a área da janela entre a sala de isolamento acústico e a sala de gravação do estúdio de nosso imóvel. Devemos construir algumas linhas para usarmos como base para desenhar a janela. Realizaremos tal procedimento em outra camada. No modo de visualização Front, desenhe a linha na base do chão. Volte ao modo de visualização anterior. Mova essa linha no eixo Y em 0,9 metros. Note a altura da janela em 1,2 metros. Tendo esta linha como base, crie a janela usando um retângulo. Note que a ferramenta de precisão Dux deve estar ativa para que possamos desenhar sobre a face do sólido. Especifique a largura do retângulo em 3,52 metros e a altura em 1,2 metros, seguindo as cotas do desenho 2D. Vamos agora transformar nosso retângulo em uma região, usando mais uma vez o comando Region. Aplique o comando Extrude no objeto para que possamos fazer uso do recurso Subtract, ou seja, a face do retângulo deve ser estendida até que entre na malha do outro sólido, no caso, a parede. Selecione a primeira parede e um novo sólido e aplique o comando Subtract. Aparentemente perdemos nosso sólido, mas com o comando Box podemos criar outro para substituí-lo. Use as ferramentas de precisão ou Snap Dux para colocá-la no lugar certo. Depois é necessário repetir o processo. O objeto deve invadir a malha do outro sólido. Use outras visualizações para ajudá-lo nesta tarefa. Podemos alternar as formas de visualização a qualquer instante do projeto. O modo 2D Wireframe permite-nos ter uma visão em aramado, ou seja, o esqueleto do desenho, o que nos ajuda a selecionar especificamente o objeto que ficaria oculto pela malha dos sólidos no modo Realistic, por exemplo.
Aplique o comando Subtract no novo sólido e na segunda parede, por sinal, é a de isolamento acústico. Temos assim a abertura no sólido para a nossa janela. Agora aplique Extrude aos outros objetos para criar as demais paredes. Note que se um objeto estiver selecionado e no painel Layers mudarmos nossa atual camada para outra, o objeto passa a pertencer a essa última camada. Este é um ótimo modo de alterar os objetos de camada sem a necessidade de recorrer a menus. Agora, faremos uso do comando Union para unificarmos como um único sólido os diferentes objetos que formam as paredes. Teremos as paredes que formam a sala de isolamento acústico como um objeto e as demais paredes da alvenaria também como um único sólido. Vamos alterar nossa visualização para top. Observe que trabalharemos construindo as portas de nosso projeto e a parte da alvenaria. Vamos selecionar o objeto que corresponderá à porta de nosso desenho e o mudaremos de camada para ajudar nossa visualização. Basta selecionar o objeto e escolher outra camada no painel Layers para que ele passe a pertencer à última camada. Note também que com a outra região ao lado da porta, criaremos a parte da parede, acima da porta, que corresponde ao lado interno da sala de isolamento acústico. Vamos mudar a visualização mais uma vez. Escolha mais uma vez Southwest Isometric. Aplique a ferramenta Extrude ao objeto correspondente à porta da sala de isolamento acústico. Delimite a altura da porta em 2,10 metros. Observe como ficou o nosso desenho alternando a visualização das camadas. Para facilitar a seleção de nossos objetos, mude o estilo visual de Realistic para 2D Wireframe. Selecione o objeto correspondente à parte da parede acima da porta do lado interno da sala de isolamento acústico. Use a ferramenta Move para movimentá-lo para cima. Aqui ele está rente ao teto. Em seguida, aplicaremos o comando Extrude a ele, para que sua face inferior toque o limite da altura da porta. Essa distância deverá ser de 0,9 metros no eixo Z. Mude o estilo visual novamente para Realistic e observe como ficou o desenho. Agora, criaremos a parte da parede, acima da porta, do lado exterior da sala de isolamento acústico. Fizemos isso com dois objetos, um para o lado interno e outro para o externo, porque apesar de estarem unidas, ambas as paredes são objetos distintos. Como estamos trabalhando com a ferramenta Dux acionada, basta criar um box por cima do sólido que representa a porta. A altura desta parte da parede é de 0,9 metros.
retorne ao estilo visual Realistic. Agora, uniremos esses pedaços das paredes a seus respectivos objetos, para criarmos todas as paredes como objetos únicos. Use a ferramenta Union. Pronto! Eis que criamos as paredes de isolamento acústico da sala de gravação e as demais paredes do imóvel como objetos distintos. O processo seguinte é criar as demais portas do imóvel. Haverá mais duas, a do estúdio e a do banheiro. Para escolher os objetos que usaremos para criar as portas, selecione o estilo visual 2D Wireframe. Aplique a ferramenta Extrude no objeto que corresponderá à porta. A altura desta é de 2,10 metros. Acima dessa porta, crie outro bloco, que será a parte da parede superior à porta. Não se esqueça de mudar os objetos de camadas para organizá-los. Ao retornar para o estilo de visualização realista, você notará como ficou nossa porta e a parede. Com a ferramenta Union, mescle este pedaço ao resto da parede. Repita o procedimento com o qual construímos esta porta na última, localizada no banheiro. Altere o estilo de visualização. Aplique a ferramenta Extrude ao objeto correspondente à porta. Crie o pedaço da parede que falta e o una ao resto da parede. Com esta etapa do desenho pronta, continuaremos com a próxima. Mude a visualização para Northwest Isometric. Observe que em nosso desenho possuímos uma porta dupla e duas janelas ainda a fazer. No entanto, em vez de criar uma porta dupla, criaremos uma janela grande no lugar dela para podermos exemplificar o uso da alternância de visibilidade das camadas, a fim de que possamos entender melhor a construção de um desenho. Vamos aplicar o comando Extrude no objeto que seria a nossa porta e torná-lo-emos um parapeito. Altura de 0,9 metros no eixo Z. Vamos criar o outro pedaço desenhando com a visão em top, ou seja, visão por cima do projeto. Agora oculte a camada caixilho e trave a camada alvenaria. Selecione outra camada para desenharmos este pedaço em questão. Usando a ferramenta Line, traçaremos os segmentos de reta do pedaço da parede que falta. Usaremos o Snap Object da ferramenta de precisão OSnap para nos auxiliar nesta tarefa. Devemos então alternar a visibilidade das camadas. Oculte a camada alvenaria para selecionar o desenho adequadamente. Vamos transformar estas retas em Region para criarmos um objeto. Agora, tornemos a habilitar as camadas que ocultamos. Note que ainda não é possível visualizar bem os objetos. Então, desabilitamos novamente a camada alvenaria. Devemos alterar este objeto para a camada caixilho, a fim de organizarmos nosso desenho e continuarmos. Vamos voltar ao estilo visual Northwest Isometric. Note que com a camada alvenaria desativada, podemos manipular melhor o objeto. Este objeto será correspondente à janela. Mova-o para a altura correspondente, ou seja, 0,9 metros em Z.
Aplique a altura da janela em Z com a ferramenta Extrude. A altura será de 1,2 metros. Voltemos então a visualizar a camada alvenaria. Altere a visualização para top. Podemos ainda movimentar os objetos usando as ferramentas de precisão ou Snap. Podemos visualizar nosso trabalho de diferentes ângulos com a ferramenta Orbit no painel 3D Navigation. Para criar a parte superior da parede que falta, ocultaremos as demais layers. Clique no botão Layers Properties Manager. Para diferenciarmos as camadas nessa janela, podemos mudar suas cores, além de criá-las e nomeá-las. Vamos desenhar com o comando Line a parte da parede que falta. Utilize os Object Snaps para desenhar com precisão. Desenhando a parte que falta, oculte a camada caixilho. Com o comando Region, transforme os traços que criamos em um objeto. Mude novamente a visualização para Northwest Isometric. Observe como ficou simples trabalhar com este objeto em particular, tendo as demais camadas ocultas. No entanto, ligue a camada alvenaria para observarmos como está nossa parede. Agora, aplique o comando Extrude ao objeto. Aplique o comando Union e mescle toda a malha, unindo à parede esses dois pedaços que faltam. Com a camada caixilho ativa, veja como o desenho ficou. Há outra maneira de se modelar as paredes de um projeto 3D. Note as duas janelas que ainda devem ser construídas. Vamos aplicar o comando Extrude nos objetos que correspondem ao local em que essas duas janelas existirão. E o faremos inserindo o valor do pé direito do projeto, que é de 3 metros. Mantenha esses objetos na camada alvenaria. Mude a visualização para Right. Bloqueie e oculte a camada alvenaria para não interferir nos objetos nela contidos. Trabalhe na camada caixilho. Com a visualização em Top, use as linhas guias das cotas para definir a largura de suas janelas com o comando Line. Volte à visualização Northwest Isometric. Mova as linhas desenhadas para a altura correspondente do parapeito das janelas, ou seja, 0,9 metros em Z. A partir dos Object Snaps Endpoints dessas linhas, crie as demais.
No eixo Z, as linhas de altura das janelas com 1,2 metros e em Y, as linhas que faltam, com a largura também de 1,2 metros. Use as cotas do desenho 2D da face lateral como base para esta etapa da tarefa. Criamos 2 quadrados com essas linhas. Resta-nos então criarmos 2 regiões a partir deles. Use o comando Region. Aplique o comando Extrude a ambos os sólidos, que dividirão o mesmo espaço com as paredes da camada alvenaria. Habilite a camada alvenaria. Aplique o efeito Subtract entre as paredes e esses 2 novos sólidos para criarmos as janelas. Aplicar o comando Union para mesclar todos os pedaços da parede que faltam nos faz concluir esta aula.